Oi, gente! Feliz 2026 para todos vocês, né? E sejam bem-vindos ao Show da Polly, que está agora retornando, né? Finalmente. Eu sei que já faz um tempo desde o meu último vídeo, mas eu quero dizer pra vocês, gente, que nesse ano de 2026, um dos meus maiores focos vai ser voltar a produzir bastante aqui no canal, né? No ano passado, eu tive bastante dificuldade, apesar de que eu continuei fazendo vídeos, né? Falando sobre Avatar 3 e tudo mais. Mas nesse ano agora, gente, o canal ele vai voltar com força total, né? Talvez não tão total assim, mas pelo menos com um vídeo toda semana. Então toda sexta-feira pode marcar aí no calendário de vocês que vai ter vídeo novo aqui no canal e vai ser realmente assim muito, muito incrível. A Avatar vai continuar sendo, né, um dos grandes temas principais aqui do canal, mas também vai ter vídeo sobre outras coisas, né, durante todo o decorrer desse ano. Então eu tô muito, muito animada, né, pra essa nova fase do canal, gente, que realmente assim eu quero voltar a postar aqui com mais frequência, né, levar o canal mais a sério, porque é uma coisa que eu gosto muito, 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 e que eu não tava tendo tanto tempo de fazer por causa da faculdade, por causa de outros projetos, enfim. Mas, né, apesar da faculdade e os outros projetos, eles serem importantes pra mim, o canal também é, né, então nesse ano eu estarei, né, trabalhando bastante pra equilibrar tudo e não deixar o canal abandonado, como por vezes, né, eu deixei lá no ano passado. Mas então, né, gente, pra esse primeiro vídeo, eu acho que a gente deveria, né, debater uma coisa que é bem complexa e um pouco triste e desesperadora pra gente que é fã de Avatar, mas que é importante, né, da gente ter em mente e da gente saber encarar os fatos, né, de maneira bem racional, pra gente não se desapontar e também pra gente entender as nossas possibilidades, né, das coisas acabarem darem certo. Que basicamente, né, o que é isso? É o questionamento. Avatar 4 e 5 vão rolar ou não? Depois do lançamento, né, de O Caminho da Água, lá em 2022, a gente tava, com o coração, assim, em paz, porque o James Cameron basicamente falou, ai, gente, o filme foi um sucesso, então óbvio que a gente vai fazer todos, né, a gente ficou assim na expectativa. Aí saíram as novas datas de lançamento, né, a gente sabe que o terceiro filme, Fogo e Cinzas, ele sofreu um adiamento, né, mas depois disso eles confirmaram, gente, o filme 4 vem aí em 2029, e depois o filme 5 vem aí em 2031, e vai tudo rolar, e a gente ficou tipo, ai meu Deus, incrível. E as coisas meio que mudaram no ano de 2025, né? Quando a gente tava, assim, naquela preparação para o lançamento de Avatar Fogo e Cinzas, o discurso do James Cameron começou a mudar. E ele começou a demonstrar um pouco mais de dúvida em relação, né, à continuidade da franquia Avatar. Isso foi uma coisa que pegou a gente de surpresa. E, inclusive, eu demorei para falar sobre isso em vídeo, porque eu tava muito confusa com o discurso dele no início, né? E esse foi um dos motivos pelo qual eu adiei o tema desse vídeo aqui até esse momento. Porque eu queria, gente, ver mais detalhes, né, pesquisar mais, ver mais entrevistas para entender realmente o que é que tá se passando na cabeça do James Cameron e da Disney, né, para sequer cogitar, né, não dar continuidade a uma saga que é tão espetacular e tão amada. Nos últimos anos, né, gente, especialmente assim, depois que teve o lançamento de O Caminho da Água, o cinema continuou passando, né, por momentos bem, bem, bem difíceis. Eu lembro que quando Avatar 2 foi lançado, né, existia muito medo, né, da indústria em relação ao sucesso do filme, porque as pessoas se perguntavam, será que existe a possibilidade, né, de um filme novo, ele hitar no nível que Avatar precisa hitar, né, depois da gente ter passado por uma pandemia, que foi uma coisa que, né, atrapalhou muito o cinema, fez as bilheterias caírem muito, as pessoas pararam de ter o costume de ir pro cinema, né, porque não era um ambiente seguro para muita gente. E também teve, né, a coisa do streaming crescendo, né, não só o streaming assim, ele surgindo, porque ele já tinha surgido antes, mas durante a pandemia, né, os streams, eles meio que se tornaram uma coisa assim que era muito simples, muito fácil. Você tinha acesso a diversos filmes, a muitas e muitas horas de conteúdo, né, pagando uma assinatura ali, que é um preço que acaba sendo mais barato do que um cinema, né, porque, por exemplo, você em casa, você assina Netflix, todo mundo da sua casa consegue ver e vocês estão pagando aquela mesma quantia ali da mensalidade dentro da sua casa. Mas para você ir no cinema, é o ingresso para cada pessoa. E aí tem aquela coisa, né? Meia entrada para quem é estudante, para quem é idoso e tal. Mas para as outras pessoas é uma inteira. E às vezes você vai comprar um ingresso e o ingresso já tá tipo R$100, que é mais caro do que uma mensalidade de um streaming. Então realmente é uma coisa assim que foi muito complicada que aconteceu. E o cinema, enquanto indústria, estava passando por um grande impacto, né? Então a gente teve aquela dúvida lá em 2022 e graças a Deus, graças a Eywa, né, o filme de O Caminho da Água acabou sendo um grande sucesso, um grande hit e se tornou, né, a terceira maior bilheteria da história do cinema, o que é uma coisa, gente, muito, muito incrível. E aí a gente ficou bem confiante, pensando, nossa, as coisas agora vão melhorar, né, naquele ano, além da gente ter tido o sucesso, né, do filme de Avatar, a gente também teve, né, o Top Gun Maverick, que também tava fazendo muito sucesso, né, fez bilhão em bilheteria, enfim. Então,
a gente tava com muita esperança. Acontece assim, que quando foi em 2023, a gente também teve um pouco de esperança, assim, né? Porque a gente teve o sucesso de Oppenheimer e de Barbie, que lançaram ao mesmo tempo, né? Barbie chegou a 1 bilhão de bilheteria. Oppenheimer não chegou a 1 bilhão, mas chegou a tipo 900 milhões e pouco, então também foi quase 1 bilhão ali, os dois filmes lançando ao mesmo tempo, né, e tiveram atenção, assim, nas premiações, o filme do Oppenheimer ganhou Oscar, então a gente tava pensando assim, tipo, nossa, as coisas podem dar certo, né, o cinema ainda tá vivo. Mas, apesar de alguns sucessos específicos, como eu citei, né, de Avatar, o Top Gun Maverick, né, o filme da Barbie, o filme do Oppenheimer, a verdade é que, nesses últimos anos, o cinema também tem visto muitos fracassos, né? A gente tem tido muito filme que tem flopado nas bilheterias, né? A gente falando assim da Warner, por exemplo. A gente teve um fracasso enorme, né, do filme do Flash lá em 2023, no mesmo ano que eles fizeram sucesso com Barbie, né? A gente também teve depois o fracasso do filme de Coringa 2, que foi um filme que inclusive eu até gostei. Talvez eu tenha gostado porque eu gosto da Lady Gaga, talvez. Mas eu gostei assim do filme e foi um fracasso enorme, né? E o primeiro filme tinha feito 1 bilhão. Então a gente tava vendo várias coisas assim, por exemplo, de live actions da Disney. Os live actions da Disney, vários faziam 1 bilhão, sabe? A Bela e a Fera fez 1 bilhão, Aladdin fez 1 bilhão. Mas nesses últimos anos, a gente teve, né, o filme da Pequena Sereia, o live action, ele não fez 1 bilhão, ele fez bem menos, né? O filme da Branca de Neve, que saiu ano passado, foi um fracasso enorme, a bilheteria foi super baixa, né? Então, muitas franquias estavam decaindo. A própria franquia da Marvel, né, que por muito tempo era uma das maiores franquias que estava rolando no cinema, eles tinham vários filmes que chegavam, né, a 700, 800 milhões, 900 milhões e vários que fizeram 1 bilhão, né, todos os filmes dos Vingadores eles têm mais de 1 bilhão, alguns têm inclusive 2 bilhões de bilheteria, né, Capitã Marvel fez 1 bilhão, filme do Homem de Ferro fez 1 bilhão, né, Capitão América fez 1 bilhão, então tipo, era um sucesso muito grande, e de repente a gente tá vivendo um momento que a gente não tem mais muitos filmes da Marvel fazendo 1 bilhão, né? A única exceção que a gente teve nos últimos anos foi Deadpool e Wolverine. Mas Multiverso da Loucura, que era um filme que tinha tudo pra alcançar 1 bilhão, não alcançou, né? E vários filmes, assim, que eles lançaram recentes, meio que bateram recorde, assim, de serem algum dos maiores fracassos da história da franquia, né? Como, por exemplo, o filme das Marvels, né? Foi um filme, assim, que foi um fracasso gigantesco, né? E mesmo outros que não foram um fracasso tão grande assim, eles também tiveram bilheterias muito baixas, né? Como Thunderbolts, Quarteto Fantástico. Então, meio que começou a se criar um mal-estar, né? Dentro da indústria. E o James Cameron, ele começou a ficar com essa dúvida, né, porque ele tava vendo, nossa, muitas coisas que inclusive faziam sucesso antes estão fracassando, né? E são poucas as que conseguem fazer sucesso. E as poucas que conseguem fazer sucesso é aquela coisa assim, fez 1 bilhão, 1 bilhão e pouco. Mas será que um filme de quase 2 bilhões, como foi Avatar 1 e Avatar 2, ainda é possível existir? E eu sinto que o James Cameron, ele já tava com essa dúvida, ele já tava com esse questionamento desde o início do ano de 2025, né? Na verdade, eu acho que até um pouco antes, porque a gente sabe, né, que esse terceiro filme ele passou por algumas refilmagens. E o James Cameron já tinha falado, né, que a maneira como ele tinha planejado os filmes fazia com que o final do terceiro filme fosse satisfatório, né, o suficiente para ele ser o último capítulo da trilogia e a gente não ter o 4 e 5. E aí, enquanto ele fazia refilmagens, ele meio que mudou algumas coisas, né, para deixar o filme mais conclusivo ainda. Como, por exemplo, ele trazer o Toruk Makto, né? O próprio James Cameron, ele falou que no roteiro original e nas filmagens originais que eles fizeram, né, o Toruk, ele não voltava em Fogo e Cinzas. Foi uma coisa que ele inventou depois, até para dar um senso, assim, de algo mais conclusivo quando a gente visse, né, o terceiro filme do Jake voltando a ser o Toruk Makto, né, e tendo aquela batalha e tal. Então, ele tava fazendo refilmagens para deixar o filme ainda mais, né, conclusivo dentro da cabeça dele, para o caso do filme 4 e 5 não acontecer. Na minha opinião, né, eu meio que tento, gente, assim, me acalmar e tentar aceitar o terceiro filme como possivelmente o último filme da franquia Avatar. Mas pra mim ele não é conclusivo o suficiente, porque eu acho que ele deixa muita coisa em aberto, assim, que eu quero saber mais, especialmente, né, em relação a Eywa, em relação aos poderes da Kira, em relação ao que vai acontecer com o planeta Terra, né, em relação ao Quaritch, que a gente sabe que o Quaritch não morreu, gente. Pelo amor de Deus, aquela quedinha dele ali foi só, né, pra chamar a atenção, foi só pra fazer uma frescurinha, mas a gente sabe que ele sobreviveu. A Varang, ela tava montando lá na criatura dela, né? Com certeza ela pegou ele quando ele se jogou ali de cima, né, e salvou ele. Os dois estão vivos e prontos pra voltar, prontos pra uma vingança. Então tem muita coisa pra rolar ainda, né? A própria Kiri tem tanta coisa pra desenvolver dos poderes dela. Então, pra mim, a ideia do terceiro filme ser o último é de uma tristeza muito grande. Mas, infelizmente, é uma realidade que o próprio James Cameron, ele já estava começando a aceitar, né, que seria possível. E aí também, né, durante o ano de 2025... o James Cameron surgiu
falando de vários outros projetos que ele tinha vontade de fazer que não estavam relacionados à franquia Avatar. Então ele falou daquele filme, né, acho que é The Ghost of Hiroshima, né, que é um filme que inclusive eu acho que seria muito incrível se ele fizesse, né, ele inclusive ficou meio inspirado, né, para trazer essa ideia pro cinema, especialmente depois de Oppenheimer, né? Era uma coisa que ele já queria trazer, ele já queria contar essa história, mas depois de Oppenheimer, ele falou muito essa coisa assim de a gente não teve, né, a perspectiva ali das vítimas, né, do pessoal de Hiroshima e tudo mais, a gente tava vendo só a perspectiva do cara que criou a bomba, e ele queria mostrar a perspectiva de quem sofreu, né? Então aquela coisa assim de filmes dialogando um com o outro, né, dentro da cultura popular. Então ele ficou com essa vontade, né, de fazer essa obra, né, inspirada no livro, enfim. E isso meio que foi crescendo muito, né, as notícias sobre esse projeto e tudo mais, no ano de 2025. O que já meio que deixava aquela pulga atrás da orelha na gente, né, de que talvez ele estivesse planejando, né, dar um tempinho afastado da franquia Avatar. Depois disso, ele continuou ainda falando sobre outros projetos, né, ele comprou os direitos de um livro de fantasia sobrenatural, que parece que ele quer transformar em filme também. E ainda por cima, né, ele falou que ele tá trabalhando, né, num roteiro para um novo reboot da franquia Exterminador do Futuro, né, que foi uma franquia que ele criou, e ele fez, né, o primeiro e o segundo filme como roteirista, como diretor e tudo mais. Mas aí depois ele se afastou da franquia, né, ele meio que perdeu os direitos da franquia que ele mesmo criou, né, então eles continuaram os filmes sem o James Cameron. E aí alguns anos atrás eles tiveram aquele filme, né, o Dark Fate, acho que é esse o nome, que ele voltou ali a trabalhar como produtor, mas ainda assim não era ele que estava escrevendo o roteiro ou dirigindo nem nada. E aí essas novas ideias que ele tá tendo pra franquia, né, Exterminador do Futuro, parece que ele vai ter um papel ali mais importante, sendo roteirista ou até talvez, né, diretor. Então quando a gente vê tudo isso, a gente pensa, como é que vai dar tempo dele fazer todas essas coisas e ainda fazer, né, Avatar 4 e 5, que é algo que a gente sabe que demora muito tempo pra ser feito. Pra piorar, né, o James Cameron, ele também tá começando a sentir o peso da idade dele, né? Ele ainda é um cara, assim, que tá muito saudável, que tá bem, né? Que ele tem muita capacidade ainda de dirigir por muitos anos. Mas ele meio que começou já a mostrar em algumas entrevistas que ele tá se questionando sobre o futuro dele, né? Ele disse assim, eu sei que eu só tenho mais alguns anos pra conseguir ser um diretor, né? Ele já vai fazer quase 80 anos agora, né? Ele já tem 70 e pouco. Então, digamos que ele ainda vai ter, assim, sei lá, 10 anos trabalhando em filme. Não tô dizendo que daqui a 10 anos ele vai falecer, mas talvez quando ele estiver muito velhinho mesmo, ele vai estar cansado, tipo, não vai querer estar em set de filmagem, fazendo produção, não sei o quê. Então, digamos assim, que nos próximos 10 anos, talvez ele use pra fazer os últimos filmes que ele quer fazer na carreira dele. E aí vem um questionamento. Será que ele quer passar os últimos anos da carreira dele apenas em uma franquia, né, com um grupo ali de personagens específico, uma mitologia específica, ou será que ele não quer aproveitar, né, essa última década dele como diretor e tal, para fazer coisas diferentes, né, explorar histórias diferentes? Isso é algo assim que eu entendo muito, né, da perspectiva dele, né, e eu respeito muito ele como artista, dele ter esse questionamento, dele ter essa dúvida. Mas obviamente, pra gente que é fã de Avatar, a gente quer ter a continuação dessa história, né? Especialmente assim, porque eu sinto que quando o artista, ele cria uma obra assim gigantesca e ele, né, compartilha com a gente, compartilha com o público e a gente se apaixona, né? É quase como se ele estivesse fazendo um contrato com a gente, né? Como se fosse uma promessa, tipo, você abriu o seu coração para a história que eu tô contando e eu vou contar essa história até o fim. Eu sinto muito essa relação assim com os artistas. Infelizmente, a gente tá numa época assim, né, da cultura pop, dos blockbusters, dos filmes, das séries, dos livros, que infelizmente eu sinto que esse contrato entre artista e público tá começando a perder o seu valor, né? Então a gente tem, assim, muita coisa que não tá sendo finalizada, né? Séries que são canceladas, filmes que não tem mais sequência, né? A gente sabe, né? Crônicas de Gelo e Fogo, né? Game of Thrones, que até hoje a gente não tem a continuação, o autor, ele não terminou os livros 6 e livro 7, e muita gente fica assim em dúvida de será que ele vai ser capaz de concluir essa história ou será que não, né? Então a gente tem, por exemplo, vocês sabem que eu sou fã de Zack Snyder, né? Então Zack Snyder também foi um diretor que eu amo muito, mas ele me decepcionou por ele ficar começando várias coisas que ele não termina, né? Então assim, eu fiquei apaixonada pelo universo DC dele, e o universo DC dele não tem continuação, né? A gente teve Liga da Justiça de Zack Snyder, que é um filme que fica, né, com várias pontas soltas, vários ganchos, várias coisas pra Liga da Justiça 2, Liga da Justiça 3. Esses filmes não aconteceram e provavelmente nunca vão acontecer. E pra mim isso é uma frustração enorme, né? Aí ele vai e cria Rebel Moon. E eu amei Rebel Moon, né? Eu tava lá na CCXP, no Brasil, né? Fui basicamente na premiere do filme, né? A primeira sessão do filme no mundo inteiro, com o próprio Zack Snyder lá, o elenco lá. Eu tava lá, eu me apaixonei por essa história, sabe? Eu assinei aquele contrato sentimental de que eu estava me abrindo pra aquele mundo, pra aqueles personagens. E agora a gente tá aqui,
né, cadê as sequências de Rebel Moon? Cadê o resto? Eram 6 filmes, a gente só tem 2. Então, pra mim, isso é uma coisa muito, muito frustrante. E é muito doloroso pra mim pensar, né, que Avatar, né, talvez acabe entrando pra essa categoria de histórias, né, que vão quebrar o seu contrato com o público, né, que não vão nos levar até o fim, né? Então, basicamente, a gente tem todos esses motivos aqui, né? Mas não é apenas isso, né? As coisas meio que estão aumentando e eu diria que até piorando um pouquinho, né? Quando começou a sair as primeiras notícias de que o James Cameron, ele não sabia se ele ia fazer o filme 4 ou não, né? O 4 e 5, porque ele já disse, né, que quando ele for gravar, ele vai gravar os 2 filmes juntos. Ele não vai gravar um depois do outro. Ele só topa se for fazer a produção gigantesca dos dois simultaneamente, assim como foi com o filme 2 e o filme 3, e eu concordo com ele, né? Se for pra fazer, é melhor que faça logo os 2 juntos. Mas no início, eu pensei que era só tipo, ele meio que tá blefando, assim, ele só tá duvidando e tal. Mas nessas últimas semanas, né, especialmente assim, entre o final de dezembro e o início, né, de janeiro, as coisas têm ficado um pouco mais sombrias, né? Então vamos falar aqui, por exemplo, da bilheteria, né, gente, de Avatar, Fogo e Cinzas. O filme, atualmente, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, ele já tá com 1 bilhão, acho que 250 milhões de dólares, né? Ou seja, 1,2 bilhões. E isso é uma bilheteria, gente, que é muito boa. Isso é um sucesso, especialmente quando a gente para pra pensar, né, que é um filme de 2025 e que o cinema, né, enquanto indústria, tá passando por todas essas transformações de streaming, de pós-Covid, das pessoas perderem o costume de ir pro cinema, né, e enfim. Então, fazer esse tipo de bilheteria é um sucesso enorme, né? É um tipo de sucesso, inclusive, que há muitos anos outras franquias não conseguem ter. Tipo a Marvel, como eu falei. A Marvel faz muito tempo que não consegue alcançar 1 bilhão de bilheteria. Ainda mais 1 bilhão,2. Então, é um sucesso, sim. Mas, para os padrões de Avatar, é uma queda muito grande em relação aos filmes anteriores, né? Nesse ponto, assim, cronologicamente, se a gente for comparar o que estava acontecendo, né, com Avatar, O Caminho da Água, em janeiro, depois do filme ter lançado, né, lá em dezembro de 2022, em janeiro de 2023, o filme já estava com 1,7 bilhões, né, quase 1,8. Ele já estava perto de alcançar 2 bilhões. E no caso de Fogo e Cinzas, isso está bem distante de acontecer. E, na verdade, assim, muitos estudiosos, assim, e que acompanham, né, e fazem toda aquela matemática e tal, das bilheterias, e eles vão percebendo, isso aqui vai aumentar, vai decair, vai não sei o quê, vai se manter firme. Eles fizeram os cálculos, eles percebem que Avatar 3 não vai conseguir chegar a 2 bilhões, né? Realmente, assim, não vai acontecer. No máximo que pode rolar nos próximos meses e tal, do filme continuar no cinema, a gente talvez continuar assistindo e tal, é que o filme ele consiga terminar, né, o seu tempo, né, nas bilheterias, com 1,5 bilhões, ou até, se a gente for muito, muito otimista, 1,7 bilhões. Eu ia ficar muito feliz se fosse 1,7 bilhões. Mas assim, gente, ainda tá muito abaixo do filme 1 e 2, né? Pra vocês terem uma noção, né? A gente sempre fala assim, nossa, Avatar é um sucesso enorme de bilheteria. O primeiro filme de Avatar tá em primeiro lugar da maior bilheteria da história, e o segundo filme tá em terceiro lugar da maior bilheteria da história. Incrível. Se essas contas matemáticas, né, do terceiro filme acabarem, né, dando certo, e realmente foi isso que acontecer, possivelmente Avatar Fogo e Cinzas vai ficar fora do top 10 de maiores bilheterias da história. Sendo que assim, não quer dizer que o filme ele foi um fracasso nem nada. Ele provavelmente vai ficar, sei lá, na posição 12, na posição 13, 14, 15, algo desse tipo. Ainda é um sucesso enorme. Mas em comparação com os outros filmes, é uma queda muito grande, né? Então imagina você tá no top 3 de maiores bilheterias da história, e aí o seu filme novo fica fora do top 10, né? Então realmente, assim, é complicado, né? Especialmente porque a gente sabe, assim, gente, que Hollywood, né, e tal, é dinheiro puro, né? Os engravatados, o pessoal desses estúdios, eles só querem saber de dinheiro, né? Os artistas em si, eles têm amor pela arte, né? Eu sei que o James Cameron é apaixonado pelo que ele faz, que os atores são apaixonados pelos que eles fazem, né? E o pessoal, assim, que faz o design todo de produção, né? As roupas dos navios, vão criando ali as artes conceituais, criando as criaturas, né? Os objetos, as coisas, todo mundo faz isso com muita paixão, né? Porque eles são artistas. Mas por trás dos artistas, quem faz o filme acontecer são executivos, são produtores, são engravatados, que são um bando de gente que não tá nem aí pra arte, eles só querem saber do dinheiro. E dentro da perspectiva deles, o que acontece é aqui, né? Vejam só. Se o terceiro filme,
ele teve uma queda, né, tão grande em relação ao primeiro e o segundo, estatisticamente falando, o que se espera é que o quarto filme e o quinto filme, eles continuem também tendo uma quedazinha. Provavelmente os filmes eles vão continuar batendo 1 bilhão. Mas é possível que eles se afastem cada vez mais da bilheteria do filme 1 e 2. Então, pensando puramente, né, nessa visão assim de dinheiro, capitalismo e tal, será que vale a pena eles continuarem? Ou será que é melhor fazer esse filme já ser o último? Né? E pelo menos eles vão dizer assim, pelo menos a gente terminou todos os filmes fazendo 1 bilhão. Não vamos correr o risco de continuar e algum filme, tipo, ter dificuldade de chegar nesse nível de bilheteria, né? É uma coisa que, pensando, né, sob a perspectiva deles, né, de empresa, de estudo e tal, faz sentido, infelizmente, né, infelizmente. Continuando, né, o James Cameron também tem falado, assim, que por causa de crise, de coisas que vão acontecendo no mundo, e guerras, e confusões, e enfim, a gente sempre tem aquela coisa, né, de inflação, o valor do dinheiro mudando, as coisas ficando mais caras. Então ele fala assim, para eles continuarem fazendo os filmes de Avatar, eles não podem ficar ganhando menos dinheiro a cada filme, porque na verdade os filmes vão ser mais caros a cada ano. Eles vão precisar de mais dinheiro para produzir esses filmes. Então, como é que eles vão fazer um filme que está custando mais caro e o retorno está sendo menos dinheiro? Para eles não faz sentido. Especialmente porque eles querem gravar, né, o James Cameron, ele quer fazer o filme 4 e o filme 5 juntos. Então eles vão ter que gastar, né, em dobro, fazendo 2 filmes ao mesmo tempo. Então fica aquela dúvida assim, tipo, como é que a gente vai ter certeza de que a gente vai conseguir pagar o investimento nesses 2 filmes, sendo, né, que os filmes estão sendo mais caros para produzir e as bilheterias estão diminuindo? Isso é uma coisa que realmente é bastante preocupante. E recentemente, né, essa semana passada, o James Cameron, ele fez uma entrevista que ele falou assim, a gente ainda não sabe se Avatar 4 e 5 vai acontecer. Né? Então, realmente, a dúvida ainda existe. A Disney não faz ideia se eles vão fazer continuação ou não. Eles dizem que ainda estão observando a bilheteria do terceiro filme e que mesmo que o terceiro filme faça sucesso, né, considerando que o sucesso dele vai ser abaixo de 2 bilhões, o James Cameron ele já disse, pra gente continuar, a gente vai ter que arrumar uma forma de baratear os filmes. Né? E aí, nisso, a gente já começa a ter diversos questionamentos, assim, tipo, o que significaria para ele baratear os filmes? Será que isso iria interferir na qualidade dos filmes? Porque a gente ama esses filmes do jeito que eles são. Então, se ele tiver menos dinheiro, né, e tentar fazer uma coisa com orçamento menor, será que os efeitos especiais serão menos incríveis? Né? Porque todo mundo fala, nossa, ir pro cinema ver Avatar é um espetáculo, os efeitos maravilhosos. Se eles tiverem menos dinheiro, será que eles vão conseguir alcançar esse mesmo nível de qualidade visual? Outra coisa que eu fico pensativa também é que eles gastam muito dinheiro para renderizar cada cena, cada segundo. Então, os filmes de Avatar, eles terem 3 horas, é uma coisa que gasta muito dinheiro. E a gente que é fã, a gente queria até que tivesse mais do que isso, né? Porque por mim, gente, eu ia amar ver uma versão estendida de O Caminho da Água e uma versão estendida de Fogo e Cinzas. Mas tudo isso ia demandar muito dinheiro. Então, será que, para eles economizarem no filme 4 e 5, eles poderiam fazer filmes mais curtos? Tipo filmes de apenas 2 horas? Mas se eu já sinto que algumas coisas, né, são corridas em O Caminho da Água e Fogo e Cinzas, tendo 3 horas de duração, imagina se ele for continuar essa história com filmes mais curtos, né? Será que isso funciona ou não? Então, basicamente assim, gente, é uma situação muito complicada, que tem muitas coisas, né, que eles precisam pensar nos bastidores antes de tomar a decisão, né, de continuar essa saga ou não. E eu não queria fazer o vídeo que fosse assim tão negativo, né? Uma vibe assim tão tipo, ai, não vai rolar. Mas eu só queria trazer pra vocês, assim, realmente os fatos e a verdade. E é tudo isso que tá sendo discutido pela Disney e pelo James Cameron. Então as chances desses filmes não acontecerem são grandes. É real, né? É uma possibilidade muito forte de que esse terceiro filme que a gente viu, Fogo e Cinzas, seja a despedida da franquia Avatar. Mas eu prefiro ainda ter fé, né? Fé em Eywa, de que as continuações elas vão acontecer. Né, eu acredito que vocês também, como fãs, a gente vai, né, todo mundo tentar se manter positivo. Porque não é como se fosse assim, impossível. A possibilidade ainda existe, mas eles vão ter que arrumar meios de facilitar essas produções. E considerando que eles vão ter que arrumar meios de facilitar essas produções, significa que eles não estão nem perto de começar a gravar. Né, porque eles ainda precisam planejar toda a logística de como eles vão fazer, talvez como é que a gente faz em menos tempo, como é que a gente faz talvez gastando menos dinheiro, como é que a gente faz de um jeito mais simples, né, e talvez assim, vamos mudar alguma coisa no roteiro, vamos manter o roteiro igual, vamos tentar simplificar alguma coisa, eles vão ter que passar por todo esse planejamento,
né? Pra só depois eles começarem, de fato, aí fazer a produção, chamar os atores pra gravar e tudo mais. E depois aqueles anos, né, trabalhando nos efeitos especiais. Então, assim, as datas antigas que a gente tinha, Avatar 4 em 2029, Avatar 5 em 2031, não vai rolar, né? Não, né, não se agarrem a essas datas. Não se agarrem a essas notícias que saíram de Avatar 4 vai ser lançado nesse ano, Avatar 5 vai ser lançado nesse ano. Essas notícias agora, elas meio que são atrasadas, né? Elas meio que não têm a mesma validade agora. Porque mesmo se os filmes rolarem, vai ser muito mais tempo no futuro, sabe? Não tem condições do quarto filme estar pronto em 2029, né? Para isso, eles já teriam que estar gravando o quarto filme agora. Mas eles não sabem nem se eles vão gravar. E quando eles decidirem que eles vão gravar, né? Tipo, se eles decidirem que eles vão gravar esse ano, provavelmente eles vão decidir até, sei lá pro meio ou final do ano, né? Então as gravações só começariam no ano que vem, né? E aí, provavelmente duraria, sei lá, uns 2, 3 anos gravando, já que eles vão gravar 2 filmes juntos. E não sei o que, os efeitos especiais. E aquela coisa, tipo, vai demorar muito mais do que o planejado, né? Então as datas 2029 e 2031, esqueçam, né? Esqueçam, porque quando o Avatar for lançar, se for lançar o filme 4 e 5, vai ser muito mais distante, né? Mas assim, eu ainda tenho fé, gente, que essas continuações vão rolar, especialmente assim porque o carinho e o amor que foi colocado pelos artistas nessas obras até então é uma coisa assim muito profunda, né? Então assim, a gente sabe que os roteiros já estão escritos, eles já têm algumas cenas gravadas do quarto filme, né? E todas as artes conceituais das criaturas, das cenas, todos os desenhos, todas as coisas, tudo isso já tá pronto, já tá feito, né? Então assim, é só a gente realmente continuar. Muitas pessoas já colocaram muito suor, sangue e lágrimas, esforço, né, pra idealizar essas sequências. Então eu quero muito que elas aconteçam, muito, 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 né? Mas vai ser uma coisa que vai demorar um pouco pra acontecer. Então, o que eu queria propor pra vocês que a gente fizesse durante o decorrer desse ano 2025 é: a gente pode ter, né, nossas curiosidades e ansiedades para o quarto e 5 filme? Sim. Vou fazer vídeos de teorias e coisas sobre o quarto e quinto filme? Sim. Mas vamos fazer o máximo, né, pra gente celebrar e aproveitar Avatar pelo que a franquia é agora. Esses 3 filmes que a gente tem: Avatar, Avatar o Caminho da Água e Avatar Fogo e Cinzas. Vamos celebrar esse filme, vamos celebrar essa trilogia, né? Vamos analisar os detalhes, vamos relembrar, sabe? Vamos revisitar esses filmes, vamos ver os filmes de novo, vamos curtir aquilo que a gente tem, né? E tentar não deixar que a ansiedade pelo futuro, se vai acontecer ou não, isso atrapalhe o nosso divertimento, né? E a nossa alegria agora. Porque eu sinto que para algumas pessoas, para alguns fãs, às vezes dá aquele nervosismo, assim, que, meu Deus, vai ter mais? Será que não vai ter mais? Muita gente tá com essa ansiedade do filme 4 e 5. E eu entendo, porque eu também tô. Mas vamos tentar se acalmar e aproveitar a trilogia que a gente tem agora, né? Porque é aquela coisa, eu não lembro como é a frase, mas tem uma frase popular, né, que é melhor um negócio na mão do que 2 voando. É como se fosse isso. Então vamos aproveitar o que a gente já tem, que já tá aqui na nossa mão, que são esses 3 filmes. Vamos aproveitar esses filmes, né? E deixar o futuro, para o futuro revelar, para o futuro, né, nos trazer. E, né, dizendo isso, eu só queria também mandar a mensagem assim para vocês de que continuem apoiando o terceiro filme de Avatar. Eu já assisti o filme 3 vezes no cinema. Quero ver o filme mais vezes, mas pra mim, por exemplo, isso também é uma coisa que é complicada, né? Porque quando foi lá em 2022, 2023, eu tava com um pouco mais de tempo livre. A faculdade que eu tava fazendo naquela época, né, o meu curso aqui no Canadá, ele era um pouco mais tranquilo, então às vezes eu conseguia ir pro cinema depois da minha aula e tal. E agora, com a minha faculdade de cinema, ela ocupa, assim, muito mais tempo da minha vida, eu fico muito mais cansada. Eu não tenho tempo de ficar indo no cinema pra ver Avatar várias vezes, como eu tive antes. E também tem questões, né, de dinheiro, né, gente, que gasta muito. E, tipo, naquele ano, eu meio que tava louca. Então tinha dia, né, que falava assim, ao invés de eu fazer uma feira de comida pra mim, eu falava, vou comprar um miojo e vou pro cinema ver Avatar. Então eu tinha umas coisas meio perturbadas que eu tinha na minha cabeça, que eu falava, eu prefiro investir em Avatar do que investir na minha vida. Mas agora eu tô num momento diferente da minha vida, em que eu tenho coisas importantes pra investir pra mim, sabe? E de dinheiro que eu preciso investir nos meus projetos e nas coisas que eu tô fazendo. Então eu não tenho o mesmo dinheiro livre pra ficar gastando vendo Avatar várias vezes, por mais que eu ame a franquia, né, e tudo mais. Então também queria trazer esse comentário, né, pra meio que lembrar pra vocês que a gente, como fã, a gente só pode fazer aquilo que é viável pra gente. Então, assim, tipo, poxa, a gente não vai conseguir alcançar 2 bilhões. Que pena. Né, que pena, porque o que a gente podia fazer, a gente fez.
a gente tá apoiando, a gente tá lá colocando o nosso coração, a gente tá fazendo conteúdos na internet. Eu amo, gente, ver vocês assim, é o pessoal no Twitter, é o pessoal no Instagram, é o pessoal no TikTok, fazendo vídeo, fazendo imagem, fazendo fanart, sabe? Os fãs, eles realmente, assim, são muito unidos e eles compartilham muita coisa sobre Avatar. E eu acho que tudo que a gente poderia fazer, a gente fez e a gente tá fazendo, né? Então, meio que assim, é inviável pra gente, é uma loucura pensar assim, ai meu Deus, então vamos enlouquecer, vamos ver esse filme 300 vezes até bater 2 bilhões. Não tem como, o que a gente poderia fazer, a gente já fez, né? O resto realmente assim, é o destino, é o mundo. E eu sinto que a diferença de dinheiro, né, gente, que existe entre Avatar 3 e os outros Avatar, eu acho que ela é uma coisa que depende de quem não é fã, né? Porque eu acho que quem é fã foi assistir e continua apoiando. E é um fandom forte o suficiente para alcançar 1 bilhão de bilheteria numa época em que no cinema quase nenhum filme bate 1 bilhão de bilheteria. Mas o restinho que falta é o povão que não conhece muito bem as franquias, mas que vão assistir, tipo, não sabe o nome dos personagens, mas vão lá ver e tal. E eu sinto que esse povão, eles ficaram meio afastados de Avatar 3, né, em comparação com os outros filmes, porque eu acho que o marketing foi fraco. Isso é uma coisa que eu já falava ano passado. Eu falava, gente, o marketing tá muito fraco, demora pra ter trailer, demora pra ter pôster, e não sei o que. E os trailers também, eles tiveram muita cena, assim, que foi meio que spoiler. Eles mostraram muita coisa nos trailers, né, mostraram muita imagem, mostraram os poderes do Spider já no trailer. Então a gente ficava muito com essa dúvida, assim, o marketing não foi tão legal pra chamar a atenção de quem já não era fã, né, e assim, eles também, eu sinto que a mídia tem sido bem negativa com Avatar 3, de forma bem justa, né? Vamos ser assim, todo mundo assim, bem claro. Eles estão sendo bem justos com Avatar, né? O terceiro filme, ele é o que tem a menor nota do Rotten Tomatoes, né? Dos críticos e tal. Então teve muitos críticos, inclusive brasileiros, né? Tipo a Isabela Boscov, que fez vídeo falando mal do terceiro filme. O que é bem irônico e bizarro, porque ela amou o segundo filme, né? E o terceiro filme não é tão diferente, assim, no sentido de, tipo, um ser perfeito ou de ser um lixo. Então eu não entendo, né? Essa discrepância, mas você pode ver que na mídia, de modo geral, o pessoal tá muito mais negativo com o Avatar, né? E eu sinto, assim, que existem muitos motivos pra isso estar acontecendo, mas eu acho que um dos motivos principais é que eu acho que a mídia não se sente confortável com aquilo que Avatar representa e aquilo que o nosso amor por Avatar representa. Porque Avatar é uma série que faz a gente questionar, né, coisa assim de preconceito, de violência, de genocídio, de colonização, né, de capitalismo, da destruição da natureza. Isso são coisas que normalmente, né, quem está no poder não quer que a gente questione. Então é óbvio que esses filmes, eles vão dizer, esse filme não tem história, esse filme não tem relevância, esse filme não tem, né, substância. Porque na verdade o filme tem tudo isso, mas toda a essência do filme é trazendo mensagens que as pessoas que estão no poder não querem que a gente pense, né? Inclusive a própria Disney, eu me questiono assim, será que a Disney quer gastar tanto dinheiro fazendo um filme que é meio que contra aquilo que a própria Disney representa enquanto empresa? Porque se você parar pra pensar, né, as mensagens de Avatar, elas são muito fortes. E nesse terceiro filme, inclusive, teve uma entrevista que o James Cameron fez, que eu achei muito interessante, que ele meio que tava comparando, né, os Na'vi com o pessoal da Palestina, né, com os palestinos, e dizendo, é isso, a gente tem que, né, se juntar pra lutar, porque a gente tá sendo oprimido, a gente tá sofrendo violência. Então a gente tem o direito de usar a violência, né, pra gente se proteger. Esse terceiro filme de Avatar, ele tem uma mensagem muito forte a favor da violência, mas não violência assim de tipo, ai, vamos matar todo mundo, destruir todo mundo. Isso aí é avarangue. A mensagem é mais no sentido assim de que se a gente tá sendo oprimido, a gente tem o direito de lutar, né? Então toda a história dos Tulkum é sobre isso, deles perceberem que não adianta a gente ficar só na paz, só, ai, não sei o quê. Se o pessoal tá oprimindo a gente tem que lutar pra se defender, né? Então eu acho que isso são mensagens que são muito complexas, que eu concordo, né, e eu, assim, eu acredito fielmente nas mensagens de Avatar. Eu acho que são mensagens que estão certíssimas, mas normalmente quem tá no poder não quer que esse tipo de mensagem, né, fique sendo assim tão popularizada. E por tudo que a gente sabe de Avatar 4 e 5, que eles vão pro planeta Terra e não sei o que, é bem possível que esse tipo de mensagem se fortaleça ainda mais. Então, além de serem filmes assim, que eles vão ser caros, que precisam de muito dinheiro e tal, Avatar 4 e 5 também são filmes que são perigosos pra quem está no poder, pra quem gosta de oprimir os outros, né? E que não quer que as pessoas, elas reflitam sobre problemas e que elas se juntem para lutar contra injustiças, né? Então, por isso que eu digo assim, existe muita coisa, são muitas forças que estão contra Avatar 4 e 5 acontecerem. Então, o que a gente pode fazer agora é, né, abraçar aquilo que a gente já tem, abraçar essa trilogia, as mensagens dela, continuar compartilhando para as pessoas, continuar falando para as pessoas irem assistir. Se você tiver tempo, dinheiro e condições,
ver de novo no cinema. Se você não tiver, não tem problema, porque você já fez o que você poderia. E é isso, gente, né? Foi um vídeo assim meio triste, um pouco tenso, né, em relação a esse tema, porque eu sei que a gente quer muito essas sequências, mas eu acho que é importante a gente começar o ano já tendo consciência, né, dessas dificuldades. Mas não se preocupe, né, gente, que eu ainda vou voltar aqui e vai ter vídeos mais positivos sobre Avatar, né, eu vou tentar fazer assim... O pessoal me pediu pra fazer vídeo com spoiler, né, a respeito do terceiro filme, então eu vou fazer isso. E eu quero fazer vídeos também meio que analisando o arco dos personagens, talvez na trilogia inteira, sabe? Então, por exemplo, um vídeo sobre o Jake, e a gente fala de tudo o que acontece com o Jake em Avatar, Avatar 2, Avatar 3, toda a transformação dele, e fazer um vídeo por personagem. Acho que isso poderia ser legal, né? Eu já tentei fazer isso lá depois de O Caminho da Água, mas eu tive alguns problemas de organização e tempo que eu não consegui manter esses vídeos sendo feitos. Mas agora que a gente não vai ter necessariamente, assim, notícias de Avatar 4 acontecendo tão cedo, vai me dar tempo de fazer vídeos, né, de Avatar diferentes, como eu falei, celebrando a trilogia que a gente já tem. Então, relembrando os personagens, sabe? Um vídeo falando da Grace, um vídeo falando do Tsul'Tay, enfim, são muitas possibilidades. E é isso, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixo vocês por aqui e até mais. Não se esqueçam, né? Vídeos todas as sextas-feiras aqui no Show da Polly.